Paz do Senhor, meus irmãos e minhas irmãs. Sejam todos muito bem-vindos ao Congregador, o nosso espaço aqui para mergulharmos juntos na palavra e encontrarmos força para a nossa jornada. Hoje o convite é para abrirmos o coração para uma das passagens, olha, mais profundas de todas as Escrituras, Jó capítulo 23. Vamos juntos nessa caminhada, uma jornada que vai da escuridão para a luz, do silêncio de Deus para a promessa do ouro. Essa é uma pergunta que mexe com a gente, não é verdade? Lá no fundo da alma. Sabe, no meio daquela provação, daquele sofrimento, que parece que não vai acabar nunca. É tão humano, é tão nosso, olhar para cima e perguntar: meu Deus, o Senhor está aí? Onde o Senhor está? Pois é exatamente nesse lugar de dor que nós encontramos Jó. Então, na primeira parte da nossa reflexão, nós vamos fazer isso. Vamos mergulhar no lamento, na escuridão. Porque, veja bem, antes de encontrarmos a esperança, é preciso ter coragem para encarar a dor de frente. E Jó nos dá essa permissão. Ele não esconde a angústia dele de jeito nenhum. Ele a derrama diante de Deus. E ao fazer isso, ele valida cada lágrima que nós já derramamos nos nossos momentos de provação. A honestidade de Jó aqui é impressionante. Chega a ser brutal de tão profunda. Ele sente o peso da mão de Deus sobre ele. Não é um sofrimento leve, não. É uma dor que o faz gemer, e ainda assim ele sente que o lamento não alivia o peso. A amargura é real, é palpável, e a palavra de Deus não foge disso, nos ensinando a sermos verdadeiros na nossa dor. E essa é a pergunta central do lamento dele. No fundo, o que Jó mais queria era uma audiência com o Criador. Ele chega a dizer que se pudesse encontrar com Deus, ele apresentaria sua causa. Ele encheria a boca de argumentos. Percebe? Ele não quer apenas alívio. Ele quer compreensão. Ele quer a presença daquele que, para ele, parece ter desaparecido. E então, diante desse silêncio, Jó começa a procurar. E essa procura desesperada é um retrato tão poderoso, tão fiel daquilo que a gente sente quando Deus parece estar em silêncio. Quando a presença dele se torna uma ausência que dói. É de cortar o coração, não é mesmo? Jó olha para todos os cantos, para onde o sol nasce, para onde o sol se põe, para o norte, para o sul, e a resposta é sempre a mesma, um vazio. A presença de Deus, que antes era sua maior certeza, agora é uma ausência sentida em todas as direções. Mas é exatamente aqui, no ponto mais baixo, no silêncio mais profundo. É aqui que a fé de Jó produz uma das declarações mais poderosas de toda a Bíblia. É a grande virada. É o momento em que a esperança desafia a realidade. Porque pense bem, mesmo quando tudo ao redor dele está gritando abandono, mesmo quando os seus sentidos não encontram prova nenhuma da presença de Deus, uma certeza brota no coração de Jó. É uma certeza que não vem da visão, mas que vem da convicção mais profunda da alma. E aqui está a grande virada da fé dele. Jó declara: eu posso não ver, mas ele me vê. Ele conhece o meu caminho. Ele entende no espírito que essa prova tem um propósito. Não é para destruí-lo, mas para refiná-lo, para que no final ele possa dizer: aparecerei como ouro. Que fé extraordinária! E esta é a imagem central de tudo. Deus como o grande ourives. O fogo da provação, ele é intenso, ele é doloroso, sim, mas o propósito do fogo não é consumir o ouro, é queimar a escória, as impurezas. E o que resta no final? Algo mais puro, mais valioso, mais brilhante. A prova tem um propósito divino, a purificação. E essa fé de Jó, ela não surge do nada, não. Ela foi construída sobre uma base muito sólida. Jó se apegou ao caminho de Deus, ele obedeceu aos mandamentos e olhe que coisa tremenda. Ele valorizou a palavra do Senhor mais do que o próprio alimento. A confiança dele foi cultivada na obediência do dia a dia. Mas a história não termina com uma fé simples, sem conflitos. A fé de Jó é madura. É uma fé que coexiste com o temor e com o reconhecimento do mistério que é a soberania de Deus. Jó reconhece o poder absoluto de Deus. Ele sabe que os planos do Senhor são inquestionáveis e muitas vezes incompreensíveis para a nossa mente humana. E isso é, ao mesmo tempo, reconfortante e aterrorizante. Reconfortante por saber que existe um plano, aterrorizante por não conseguir entender esse plano. E aqui nós vemos o grande paradoxo da fé de Jó.
De um lado, o pavor. Ele admite com todas as letras que o coração dele desmaia, que ele sente medo do Todo-Poderoso. Mas do outro lado surge uma resiliência inabalável. Apesar do medo, apesar da escuridão que cobre o rosto, ele se recusa a ser silenciado. E aqui, meus amados, está a grande lição para todos nós. A fé de verdade, a fé que se parece com ouro refinado, não significa não ter medo. Significa continuar caminhando, continuar clamando, continuar confiando, mesmo com o coração desmaiando de pavor. É se recusar a deixar que a escuridão tenha a última palavra. Então, que esta pergunta fique em nossa meditação. E se essa luta, essa dor, esse silêncio que talvez estejamos enfrentando agora, e se isso não for o fim, mas o processo do ourives? E se Deus estiver usando justamente isso para purificar a nossa fé e revelar o tesouro que Ele mesmo colocou dentro de nós? Que possamos, como Jó, confiar no processo, mesmo sem entender, e declarar com fé: se me puser à prova, aparecerei como ouro. Que Deus abençoe a todos. Amém.